Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem nesse plenário e também em suas casas, bom dia. Neste dia 11 de agosto, se comemora o Dia do Advogado. E eu quero saudar e homenagear a todos os profissionais que honram e enobrecem a advocacia, executando o seu trabalho com comprometimento em favor dos direitos da cidadania. Nesse dia, na pessoa do nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subsecção de Pelotas, Dr. Luiz Antônio Jesus de Carvalho, e também na pessoa de 3 advogados pelotenses que hoje recebem a comenda Oswaldo Vergara, maior comenda concedida ao advogado no Rio Grande do Sul, os doutores Sérgio José Abreu Neves, Ronaldo Curiterra e José Carlos Pereira de Almeida. Quero homenagear a todos os advogados. Também temos aqui na Câmara, além de mim, Dr. Marcos Cunha, Dr. Ademar Ornel e Dr. Vitor Palladini, que também compõem esse quadro de advogados pelotenses que lutam diariamente pelo direito do cidadão. O trabalho da advocacia está ligado diretamente à discórdia. Eis que, infelizmente, o homem, nas suas relações, constantemente vive em conflito, constantemente vive a discórdia. Quase que poderia-se dizer que a discórdia é inerente ao ser humano. Enquanto houverem seres humanos, haverá discórdia. Enquanto houver discórdia, haverá litígio. E enquanto houver litígio, haverão advogados. O exercício da advocacia, nos termos do Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, de 1994, manifesta a prestação de um serviço público e o desempenho de uma função social. O exercício da advocacia é um meio necessário à atuação, ao controle da atuação do Estado, uma vez que a sociedade é a soma dos interesses de seus indivíduos. Sem o controle do Estado, sem o controle social que é feito pelo advogado, os poderes tentam e tendem a exacerbar. A advocacia exige tempo, a advocacia exige estudo, a advocacia exige dedicação, exige sacrifício. A advocacia é sacerdócio, que transforma o direito em justiça, que distribui a justiça, que busca a verdade. E quando efetivamente se alcança a verdade e a justiça, aí sim é que pode-se dizer que se encontra a justiça. O advogado tem o dever de lutar pela construção de uma sociedade onde seja possível encontrar essa justiça, buscando não apenas satisfazer os interesses de seus clientes, mas construir um mundo melhor para se viver, onde os conflitos possam efetivamente ser solucionados. O insigne Rui Barbosa diz que em todas as nações livres, os advogados se constituem na categoria de cidadãos que mais poder e autoridade exercem diante da sociedade. Não é à toa que o artigo 133 da Constituição Federal consigna que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Da mesma forma, estabelece o artigo 2º do Estatuto da Advocacia. O artigo 133 da Constituição
que determina a indispensabilidade do advogado na administração da justiça, está posto no capítulo 4º, título 4, que indica quais as funções essenciais à justiça. Dentre elas, o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia e a Defensoria Pública. Essa inserção do advogado como essencial à administração da justiça deve ser entendida em seu sentido mais amplo, tendo a postura de comando constitucional, de plena valia em si mesmo, a fim de permitir que os direitos fundamentais e individuais dos cidadãos possam ser, na plenitude, exercidos. A advocacia não está incluída como função do judiciário, mas como função essencial à administração da justiça, em seu sentido mais amplo, como já disse. Dessa afirmação, deve-se concluir que o texto da lei tem duas partes em seu dispositivo e que se completam. A primeira, que diz: o advogado é indispensável à administração da justiça. É uma disposição autoaplicável, sendo por si só necessária e suficiente a que o comando dela derivada se faça presente, para poder permitir a justiça, em seu sentido total, para que se concretizem os direitos fundamentais dos cidadãos através da sua ação, seja dentro ou fora do poder judiciário. O cumprimento dos fundamentos constitucionais de defesa da dignidade humana, do amplo direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a obediência do princípio do devido processo legal, só se torna possível se for assegurado ao cidadão o direito de ter em sua defesa alguém devidamente aparelhado de conhecimentos jurídicos, capaz de buscar uma solução de suas demandas, é que permite que o cidadão efetivamente seja e tenha os seus direitos assegurados. E só o advogado pode o fazer. Sem a presença do advogado, a defesa dos direitos constitucionais fundamentais e individuais não se perfaz, violando os princípios de toda a Constituição e negando a existência de um verdadeiro Estado democrático de direito. A segunda parte do artigo, que diz: sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei, assegura ao advogado o direito do seu cliente. Esse comando constitucional denomina que as prerrogativas do advogado e a inviolabilidade, como dita, é que mantém a segurança dos direitos daqueles a quem o advogado defende. Essas prerrogativas foram estabelecidas a nível constitucional justamente para assegurar a ampla defesa do cidadão através da liberdade de ação e de manifestação de seu representante, o advogado. Não se trata de um simples direito profissional, mas sim de uma prerrogativa de defesa plena da cidadania. E, por isso, o advogado tem a prerrogativa da inviolabilidade. O professor Roberto Pugliese ensina que o Poder Judiciário necessita, para sua atuação jurisdicional, de elementos qualificados que traduzam os interesses dos súditos do Estado aos órgãos jurisdicionais, de forma hábil, técnica e científica. São os advogados. Sem a presença e atuação desses profissionais do direito, o Poder Judiciário haveria de sentir o baixo nível das discussões, bem como deixaria as contendas judiciais de se fundarem na legislação material e seguirem os ritos impostos pelas normas adjetivas por faltar conhecimento aos jurisdicionados e interessados. O mesmo autor ensina que entenda-se como justiça, quando se fala que o advogado é indispensável à administração da justiça, como a que se refere ao direito como justo, e não justiça como sendo o Poder Judiciário. E, na parte final do artigo,
se verifica a natureza peculiar do Ministério do Advogado, que ele exerça essa sua função com a máxima liberdade, sendo nesse exercício inviolável por atos ou manifestações, obviamente nos parâmetros impostos pela legislação. Para concluir, a presente exposição, ante o relevo dado pela Constituinte de 1988 ao exercício profissional da advocacia, merece ser qualificada com a exortação de que o advogado, no seu mistério, tem necessariamente uma função social, posicionando-se na vanguarda da defesa da sociedade. É indiscutível que a advocacia se atrela intimamente à ideia de paz social, que decorre do sentido de que a advocacia objetiva, em primeiro lugar, a composição justa da lide, a conciliação das partes, a harmonia da civilização, a civilidade da demanda, sem estímulos, a litigiosidade e só buscando a ação estatal e a prestação jurisdicional, quando frustradas todas as possibilidades de harmonização dos interesses em disputa. Pelos comandos constitucionais focalizados, resta claro que qualquer norma, que qualquer ação que exclua o advogado de intervir em defesa de seus litigantes em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou qualquer ação de qualquer natureza é indisfarçadamente inconstitucional. Essa é a regra que há de prevalecer para que se dê cumprimento não só à determinação da norma constitucional, como tornar a justiça, em seu termo mais amplo, o elemento mais concreto dos direitos de cidadania e de termos um verdadeiro Estado democrático de direito. Nas palavras do Dr. Rubens Aprobato Machado, o advogado efetivamente é essencial à administração da justiça e inviolável na sua atuação. Por isso, saúdo e homenageio a todos os advogados pelotenses e de todo o Brasil, para que continue exercendo com maestria o seu trabalho no comprometimento e em favor dos direitos dos cidadãos. Obrigado.